Tão importante quanto perigosa. Apesar de indispensável, a energia elétrica carrega com ela alguns riscos para o nosso dia a dia. Em 2023, por exemplo, foram registradas mais de 2.000 ocorrências envolvendo eletricidade no país e 881 mortes. Esses acidentes podem ter consequências sérias. Eles podem sofrer traumatismo craniano, crânioencefálico, traumatismo raquimedular. Então, eu tenho a sequela imediata ou até o óbito associado a esse trauma. Nós temos o risco grande de parada cardiovascular, né? A parada cardiorrespiratória associada à descarga elétrica, ela interrompe o ciclo elétrico do coração e a gente tem uma parada cardíaca. Nós temos ainda num segundo momento, mas também de forma aguda, a grande lesão muscular que essa corrente elétrica causa. Então, eu tenho o que a gente chama de rabdomiólise, é uma lesão grave das células musculares e ela libera, dentre outras substâncias, a mioglobina que lesa os rins. Então, lesa de forma aguda, lesa de forma crônica. Em janeiro, um homem de 50 anos morreu em São José depois de receber uma descarga elétrica. Segundo o boletim de ocorrência, ele realizava a limpeza da fachada de uma loja quando encostou em um extensor de alta tensão. O caso chamou atenção para o risco de acidentes assim, principalmente durante a execução de manutenções e pequenos serviços. Esse engenheiro eletricista afirma que não usar os equipamentos de proteção individual é um dos fatores determinantes para o registro de novos acidentes. Não observar essas diretrizes das normativas de segurança, por exemplo, a NR10, que ela fala sobre procedimentos em elétrica e o correto uso de EPIs e as ferramentas adequadas, né? Muitas vezes a pessoa acaba improvisando, aquelas famosas gambiarras, né? Então, essa falta de conhecimento vai acarretar a tendência de ter mais acidentes. O Ministério do Trabalho e Emprego estabelece os requisitos mínimos de segurança para atividades com instalações elétricas. Cabe aos empregadores oferecer condições seguras e adequadas para o trabalho, tomar medidas de controle e prevenção e capacitar os funcionários quanto aos perigos. Já os trabalhadores devem cumprir as normas, utilizar os equipamentos de proteção individual e comunicar situações de risco à empresa. Então, qual é a situação? É você, primeiro de tudo, desenergizar as fontes de eletricidade antes de realizar qualquer trabalho. Utilizar ferramentas adequadas e equipamentos de segurança, tanto individuais como coletivos. Daí, a necessidade de você ter um bom projeto elétrico, porque você consegue identificar os referidos circuitos necessários à manutenção. Então, quando você tem ali separadamente os circuitos, fica fácil você desligar somente aquela área que vai ser manuseada, aquela área que vai sofrer a manutenção. O Corpo de Bombeiros colabora para a prevenção de acidentes. Na avaliação para a concessão do AVCB, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, o risco de ocorrências envolvendo descargas elétricas também faz parte da inspeção visual. Mas no dia a dia, diante dos perigos, é preciso saber como agir. A gente tem que dar prioridade à nossa segurança, ou seja, você tem que se certificar de que a pessoa que está recebendo a descarga ali, que ela não está mais recebendo essa descarga, para aí sim você se aproximar. O que eu quero dizer com isso? Você tem que buscar desligar a fonte de energia, né, que está atingindo essa pessoa, como por exemplo uma residência, você desligue o disjuntor, para aí sim, de uma forma segura, você se aproximar dessa pessoa e prestar o auxílio desejado ali no momento. E quando o acidente acontece, alguns cuidados são necessários. E a primeira coisa que você tem que fazer é verificar os sinais vitais da vítima. Ver se essa vítima apresenta batimentos cardíacos. Se ela não apresentar, você inicia de imediato as manobras de reanimação cardiopulmonar, certo? E concomitantemente a isso, você aciona também o serviço do Corpo de Bombeiros. Lembrando que o serviço do Corpo de Bombeiros é acionado através do telefone 193, certo? E é de extrema importância que as informações sejam passadas com clareza, como por exemplo o local, possíveis pontos de referência também. Tão importante quanto saber o que fazer na hora do perigo é ter em mente que a conscientização é um passo fundamental na hora de evitar acidentes. Tomarem cuidado no ambiente doméstico, crianças e no ambiente de trabalho, que
utilizem os EPIs adequados. Sempre que vai haver realmente uma manipulação de alta tensão, a gente pede para que os trabalhadores trabalhem em dupla, para que um consiga checar efetivamente se estão com os EPIs, se estão no momento certo, se foi desligado o disjuntor que vai ser manipulado naquele momento, ou mesmo socorrer precocemente, de forma adequada, bem treinada, no caso de um acidente.